Queridos irmãos, irmãs, mais uma vez, nós estamos aqui para falar a respeito de Deus, e o comentário de hoje é acerca de ceia para criança, Um assunto um tanto polêmico, mas a gente não quer polemizar, não. A gente vai tratar, do que a gente viu, do que a Igreja Presbiteriana Independente tem na sua doutrina, e hoje nós vamos trazer esse assunto aqui. Portanto, nós vamos primeiramente orar e pedir a orientação de Deus para que Ele possa estar agindo e conduzindo esse momento gostoso e sublime também. Oremos. Ó Deus querido, nós agradecemos o Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem sido bom e o Senhor tem guardado a nossa vida até aqui, Senhor. Ó Deus, nos ajude, nos oriente, e também quem estará ouvindo também, Senhor, dessa lição, desse aprendizado, possa também, ó Deus, entender um pouco daquilo que nós estaremos trazendo, Senhor. Guarda o teu povo, Senhor. Guarda o teu povo, nos ajude, nos oriente, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Ceia para crianças. Cremos na promessa. E o texto que nós vamos trazer é de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. Do verso 17 ao 34, que diz assim: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. É um texto um tanto extenso, e é justamente o texto que trata sobre a ceia do Senhor. Primeiro é bom lembrar que a ceia, na igreja primitiva, não era feito como é feito hoje, né, na nossa igreja, que a gente pega justamente, né, um pequeno pedaço de pão, né, e um cálice pequeno de suco de uva ou de vinho, né? Depende, né, de algumas igrejas o uso. As igrejas adotaram mais o suco de uva justamente porque existem alguns problemas aí, né? A questão do álcool na bebida, né? Alguns não aceitam essa questão, outros até a própria questão de problemas, né? De doenças que algumas pessoas têm, que não pode realmente ingerir nenhuma quantidade aí de bebida alcoólica. Então o uso do suco de uva ficou tradicionalmente usado pelas igrejas cristãs. Ora, naquela época, as pessoas reuniam-se mesmo para se alimentar ali, como um encontro, né, fraternal, de confraternização. Ajuntava ali a comida e todos comiam juntos, né, e bebiam juntos, né, comiam alimentação e bebiam também juntos ali. E o que acontecia? Algo terrível, né? As pessoas que tinham bastante levavam e comiam à parte, quando os irmãos mais pobres não tinham nada que comer, faziam divisões. Olha só que complicado, né? Dentro de um momento ímpar, que estavam ali, que deveriam repartir e compartilhar alimentação, não existia isso. Então era um momento muito complicado da igreja, tanto que Paulo escreve, né, a igreja de Corinto para fazer recomendações. Ele vai até desse ponto, até outras coisas mais, de fazer discernir, mesmo saber, né, que aquele momento não era um momento simples de reunião, mas era algo muito mais espetacular, que a gente estaria, né, eles estariam lembrando da promessa de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, e também que era algo espiritual, né, que era para ser concentrado ali e não simplesmente só comer e beber. Justamente ele fala, viu, vocês não têm casa para comer, não?
Então era algo, né, se a gente for fazer uma reflexão bem próxima, algo muito horrível que estava havendo ali. E quem sabe, né, isso também não acontece também nos nossos dias, quando a gente não olha muito as dificuldades do outro irmão que está tomando a ceia com a gente também. Mesmo que haja, né, todos estão comendo do mesmo pão e tomando ali também do mesmo cálice, mas por outro lado, a gente não quer saber também o que está acontecendo na vida do irmão, da irmã que está ali naquele momento, ceando com a gente, os problemas, né, que ela tem na vida, se ela está passando dificuldade, se ele está passando dificuldade. A gente consegue nos ajuntar naquele momento sem nos preocuparmos da vida individual de cada um. E a gente deveria estar mais atento, né? Quando a gente fala do corpo de Cristo, a gente tentar saber, né, que cada um vive uma vida diferente, e às vezes a vida do irmão, da irmã, não é muito parecida com a nossa, né? Em relação à alimentação, às vezes falta no básico, né? Para ele ou para ela. E na introdução nós falamos, né, a questão da administração da ceia aos membros não professos, crianças. Foi aprovada na igreja, na nossa igreja, na IPI do Brasil, em janeiro de 2007, na Assembleia Geral de Maringá. Então já vem, né, a partir de 2007, sendo aprovada essa resolução dessa para as igrejas que poderiam sim dar, mas foi dentro de um estudo, né, muito profundo, dentro das escrituras, para saber se podia dar ou não. Não foi algo tomado assim de uma hora para outra, falar assim, não, pode dar ceia para as crianças. Não foi assim, não, foi algo sério que foi tomado, né, nesse concílio, nessa assembleia, pelos pastores e presbíteros ali reunidos, para saber se podia ou não, né, dar ceia para as crianças. Mas aí vem uma pergunta, né? Mas que invenção, né? Parece uma invenção, uma inovação, oferecer ceia aos membros menores, batizados. Mas cabe lembrar que não é uma coisa assim tão nova, né, na Igreja de Cristo. E por que que nós a gente vai olhar, né, alguns textos depois, porque se era algo que não era novo, por que pararam de dar ceia às crianças? É uma pergunta. E daí vem, né, algumas respostas e indagações. O vinho foi negado aos leigos de todas as idades por medo que eles derramassem o sangue de Cristo, né? Então é uma concepção que é mais físico, né? Olha, se tiver dano para pessoas não leigas, tanto na Igreja Católica, são só os bispos, né, os padres, que tomam lá a hóstia, né? Então pararam de dar, só eles têm esse privilégio de tomar o vinho, porque acha que estariam derramando o sangue de Cristo. Então cabe aí a importância do entendimento em relação aos sacramentos, né? E nesse momento falando sobre ceia, e sobre ceia para crianças. Então nós vamos ver lá, né, os sacramentos e o Antigo Testamento. O batismo está para o Novo Testamento, assim como a circuncisão está
para o Antigo Testamento. A gente fez um apanhado na lição de domingo passado, né? O batismo é a entrada da pessoa na igreja, né? O batismo, a circuncisão era esse pacto, essa aliança do povo de Deus com Deus lá no Antigo Testamento, e fazia a circuncisão, né? Que era do macho lá no 8º dia da vida da criança, firmando um pacto. E o batismo é um pacto, é uma aliança. Então, assim, o batismo está para o Novo Testamento como a circuncisão está no Antigo Testamento. A ceia está para o Novo Testamento, assim como a Páscoa judaica está para o Antigo Testamento. O que era a Páscoa judaica? Era a celebração da saída do povo de Israel do Egito, que significa libertação. Então eles celebravam essa libertação, eles eram escravos ali na terra do Egito, e Deus os libertou, levando para a terra prometida, né, para Canaã. Então a ceia a gente celebra também, né, esse pacto, essa união, que o servo, a serva de Deus passa a pertencer ao corpo de Cristo. É uma libertação, né? Quando Jesus ele derrama o seu sangue ali na cruz do Calvário, ele estava fazendo nada mais, nada menos que expiar o pecado da humanidade. E isso é a libertação, né? De um momento, uma restauração, um novo momento para a história do seu povo, o corpo de Cristo. No Antigo Testamento, toda a família, inclusive as crianças, participavam da Páscoa. Veja que lá no Antigo Testamento, quando tinha a celebração da Páscoa, e eles comiam, né? Dividiam lá, comiam o pão, né? E também matava ali, segundo o tamanho das famílias, matava-se um animal e dividia a família menor, dividia com a outra família menor e fazia esse ajuntamento. Toda a família comia e participava da celebração. Então, esse mesmo sentido que nós pensamos em relação à ceia do Senhor. Bom, os nossos filhos, eles devem ser incluídos também nesse momento que a gente está celebrando a vida de Cristo, uma nova vida ali em Cristo, ali na ceia, fazendo parte do corpo. Por que a gente excluía, né? Ou a gente exclui as crianças? As crianças não têm o direito também de celebrar? Elas são nosso sangue, elas fazem parte, nós as conduzimos ao rebanho de Cristo, nós falamos a respeito, são a nossa família. E por quê que elas não podem participar também da ceia do Senhor? Mas aí vem a pergunta, mas as crianças não precisam entender? Esse é o argumento usado para não se dar ceia para as crianças, que não possuem condições de examinarem a si mesmas e nem discernir o corpo de Cristo. A conclusão de que não só as crianças ficam impedidas de chegar à ceia, mas nós mesmos, se não fizermos o autoexame. Então considerava dessa forma: bom, as crianças não conseguem fazer esse exame se elas estão em condições de tomar a ceia, né, ou não. Mas por outro lado, os adultos também, e às vezes não se faz um exame apurado da sua situação quando vai chegar e tomar a ceia.
Mas por outro lado, queridos irmãos e irmãs, no momento que nós estamos no culto público, onde nós iremos tomar a ceia, nós não podemos resolver isso tudo no momento com Deus, se Ele faz presente, se Ele conhece o nosso coração, conhece a nossa alma. Nós não podemos naquele momento, já, né, com o nosso espírito ligado a Deus, Senhor, me perdoe, porque existem pecados assim que as pessoas pecam voluntariamente, mas tem outros pecados também inconscientes. E às vezes a gente não faz um exame apurado e a gente não consegue saber que a gente está em pecado, mesmo nós adultos. Por isso, nesse momento, a gente tem que pedir misericórdia para Deus. A gente vai tomar a ceia do Senhor. Fala assim: Senhor, os pecados que eu sei que eu tenho, estou agindo mal, Senhor, tem misericórdia, eu não quero mais. Estou agora, nesse momento aqui, diante de Ti, pedindo perdão. O sangue de Jesus não purifica de todo pecado? Pois é. É só a gente reconhecer nesse momento que a gente é pecador e que a gente não quer pecar mais, que a gente promete a Deus santificar a nossa vida, fica restaurada. Bom, a gente não precisa ir até o sacerdote, não precisamos mais oferecer novilhos, ovelhas e tudo mais, né? As coisas acontecem em tempo real diante de Deus, é só a gente fazer o exame e pedir perdão. E por que as crianças, a gente vai ver mais lá na frente, se ela tem uma consciência muito mais limpa e pura do que nós, por que elas não podem? Né? As crianças começam de uma idade mais para frente a já fazer algumas coisinhas, né? Sabendo na maldade, mas algumas coisas elas fazem, mas é uma maldade que já vem enraizada, né? no ser humano por causa do pecado original, não porque elas sintam o desejo de fazer. Às vezes vê até cópia do pai, né, da mãe, vê e faz determinadas coisas, mas não tem consciência de que aquilo é errado. Então, olhando para os dois, adulto e criança, a criança tem muito mais condições de tomar do que nós, né, que já está, às vezes, os negócios já calejado ali, né, e a gente não quer ficar livre do pecado, né, santificar a nossa vida, que é mais puro do que uma criança. Mas afinal, o que quer dizer cada um examine a sua consciência? As orientações de Paulo referem-se à noção teológica da ceia, e as repreensões são acerca das atitudes dos irmãos de Corinto, que estavam deturpando a ceia do Senhor. O que eles faziam? Havia divisões entre eles, faziam diferença entre si, rico e pobre, exageravam na comida e na bebida, usavam um padrão romano de banquete, serviram uma comida nobre para os ricos e uma comida mais popular para os pobres, levando o mundo para dentro da igreja. Que terrível situação! O apóstolo Paulo tem que repreender tudo isso. Falou: opa, né, espera aí, vocês estão pegando modelos lá do mundo e trazendo para dentro da igreja, fazendo separação entre o seu irmãozinho mais humilde e vocês. Bom, como que os romanos faziam? Pobre só tem o direito de comer pão seco, né, e água. A gente que é rico pode comer pernil, né, pode beber o vinho melhor, né, e fazia essa distinção. Então o mais humilde lá ficava chupando o dedo, né, olhando os irmãos. Olha só, agora nós estamos dentro da igreja, vendo o irmão mais rico comer algo saboroso. Eles não tinham condições de comer na casa deles e tinham que ver o irmão com mais posses comer uma coisa que ele nunca tinha no dia a dia. O irmão rico já tinha isso todo dia.
agora vai levar na onde o irmão vai estar lá para mostrar para ele, olha, não te dou, né? Que nem aquela brincadeira do Kiko, né? Que ele parece com pirulitão, né? Psicodélico desse tamanho, ele fica lambendo e fala, viu? Quer, não te dou, né? É mais ou menos isso que acontecia. Então ele tem que repreender, falar, opa, examine a sua consciência, olha lá, vocês estão deturpando a ceia do Senhor, aqui é tudo em comum, né? Para todos desfrutar do mesmo banquete, né? Material, né? Que era a comida que estava servindo ali, e do espiritual. Como que a gente pode falar que a gente serve o mesmo Deus e no encontro a gente fazer a divisão? E além do mais exageravam ainda, né? Pelo que a gente olha na passagem, ali estava cometendo o pecado da gula e da bebida, né? Da embriaguez. Então comia até não aguentar mais, né? E bebia até não parar em pé mais. Isso daí não é ceia do Senhor. Eles faziam um banquete igual das pessoas mundanas, pagãs da época. Então era algo que precisava ser corrigido. Então esse texto eleva a correção do servo e da serva de Deus. Aqui não, nós somos diferentes, né, do mundo, nós não somos iguais, né? Isso aqui é uma ceia do Senhor. Tem que ter amor, né? Tem que ter controle das vontades. Queria comer tudo num dia, beber tudo num dia, né? O que tinha aí. E os irmãozinhos, pelo que a gente olha no texto, a comida dos pobrezinhos era simples, então era rápido, né? Comia um bocado do pão, tinha que ir embora. E eles ficavam lá comendo, sei lá até que hora, né? Os mais ricos aí. O que significa comer e beber sem discernir o corpo? Paulo buscava unidade na igreja de Corinto, e por isso os membros de um corpo deveriam manifestar a unidade na ceia, respeitando um ao outro, levar a consciência que pertenciam a um só corpo. Esse era a explicação dessa questão de discernir o corpo, que eles faziam parte do mesmo corpo, mas agiam como não fosse, né? Como fosse um separado do outro e cada um por si. Como falam hoje, né? Cada um por si, Deus por todos. Não estava nem aí com o mais pobre. Então, essa ideia do discernir o corpo, eles faziam parte de um corpo, eles não eram separados. Portanto, eles tinham que pensar no irmão, na irmã, e não fazer as coisas do jeito que eles queriam para eles mesmos, né? Percebe que tem muito mais a ver do que o pecado. Como nós falamos antes, o pecado, você pode restaurar no arrependimento o perdão de Deus naquele momento, naquela hora, né? E que não é o caso. E veja que a gente for fazer a comparação do adulto e criança, quem que fazia a distinção das pessoas era o adulto, não era a criança, não. Agora eu fico pensando, se eles já davam ceia para criança, porque todos iam se alimentar, né, ali, coitada da criança, do filho do pobre, né, vendo os ricos, os filhos dos ricos comendo, porque quem sente mais vontade, não é que a gente adulto não sinta, né, eu tô aí anos da vida até hoje, né, quando a gente fala em relação à refeição, né? A gente fala em refeição, nossa, saliva até, né? A boca da gente. Imagine a criança. A criança chega a passar até mal, né? Se ela passar vontade.
e eles conseguiam se alimentar num ambiente cristão, e as crianças do irmãozinho pobre, e o pobre lá ficava. Então quem fazia a distinção? Era o adulto e não a criança. A criança, ela faz o que o pai ensina, né? Quando uma criança, eu sofri muito isso na época de escola, os filhos dos ricos, os riquinhos, tinha mania, né? Mas era a mania do papai, né? O papai ensinava assim, né? Que ele era o filhinho, né? Que tinha tudo que o papai pedia, tal. Não era algo que caiu assim, que ele fazia porque ele queria, porque foi ensinado assim, né? O lanchinho melhor, né? A gente nem lanche tinha, né? O filho do rico tinha um lanchinho, e era um lanchinho todo caprichado na época, né? Quem tinha naquela época presunto e queijo no pão, até uma margarina bem caprichada, era poucos. Se a gente tivesse um pãozinho lá passado, né? Com a margarina que você passa assim uma vez com a faca, e com a outra você volta tirando para economizar, né? Só para molhar o pão quase. E o outro não, o outro levava pão doce, né? Mas era o ambiente do mundo, né? Agora isso não pode acontecer no seio cristão, no seio evangélico. Portanto, o texto não pode ser aplicado para o impedimento das crianças à ceia do Senhor. Talvez, né, alguns vão escutar e falar: nossa, um absurdo, né, isso da ceia para criança. Mas pensa bem, querido irmão e irmã, qual a justificativa de a gente impedir as crianças de receber a ceia do Senhor? Se elas são muito mais puras, né, do que a gente. Quem faz maldade hoje parece até os adultos ainda fazendo maldades, né, para as crianças. Quem faz a maldade é o adulto, não é a criança. A criança é pura, né? Jesus sempre quis as crianças aos seus pés, né, ao seu lado. Então por que a gente é uma espécie de discriminação, né? Vocês não têm condição de olhar. Quem tem condição é o adulto e não a criança. E a ceia do Senhor é um meio de graça. Isso é o mais forte, né, de toda essa lição. Os sacramentos são meios pelos quais o Espírito Santo age na vida da igreja, infundindo a graça de Deus aos seus membros, fazendo com que sejam edificados. Se os sacramentos e a palavra de Deus são meios de graça, logo as crianças pertencem a essa graça. Havia uma contradição, né? Ofertávamos as crianças ao batismo, apresentávamos a palavra de Deus e não dava o acesso à ceia do Senhor. Então essa contradição foi corrigida pela IPI do Brasil. Algumas igrejas, é claro, não batizam crianças, né? No nosso caso, nós batizamos as crianças, nós explicamos na aula anterior. Mas fazia o batismo, levava as crianças ao batismo, no entanto não davam a ceia do Senhor. Isso era uma contradição. Então nenhum nem o outro, né? Ou leva a criança ao batismo e dá ceia, ou não faz nenhuma das duas coisas. Você fazer uma coisa e não fazer outra era uma contradição terrível. Esse foi o entendimento. E a gente olhar a fio, mesmo esse assunto, realmente essa contradição existia. Eu levo e depois a gente fala. O que a gente fala quando a gente leva a criança? Nós estamos conduzindo a criança ao Senhor. Opa, se a gente está conduzindo a criança ao Senhor e essa é a responsabilidade do pai, logo então a criança já está santificada através da família, do compromisso que o pai fez perante a igreja. Por que a gente não pode dar a ceia do Senhor para a criança?
Então foi corrigido, né? Isso, e a gente passou a dar a ceia para as crianças. Que Deus, né, possa iluminar mente e coração. Nós não sabemos tudo, viu, queridos irmãos e irmãs, em relação à palavra de Deus, a doutrinas, e muitas vezes as coisas vão começando a ficar mais claras para nós, e a gente tem que chegar a uma discussão mais profunda e apropriada para ver se a gente está, e corrigir, né, algumas coisas. Não, acredito assim, porque... E a gente não olha mais a fundo os textos para perceber, né, nesse texto que nós lemos aí, de 1 Coríntios 11, 17 a 34, e fazer uma reflexão profunda para a gente saber se a gente não tem. E a gente vai perceber, né, que até o fim da nossa vida, muitas coisas ainda a gente vai aprender na palavra de Deus e que podem ser corrigidas com a caminhada, né, nossa com Deus. Deus abençoe, viu, a todos. Tenham aí um bom dia, um bom domingo na presença de Deus, nosso Senhor.